O diapasão é um pequeno instrumento metálico muito utilizado na afinação de instrumentos musicais, uma vez que emite um som puro com uma frequência bem definida, a que corresponde uma determinada nota musical. O sinal sonoro produzido pelo diapasão propaga-se através de um determinado meio, fazendo vibrar as partículas constituintes desse meio em torno das suas posições de equilíbrio, gerando uma onda sonora. A figura refere-se a uma onda sinusoidal e traduz a periodicidade temporal do movimento vibratório de uma partícula do ar, em consequência do sinal sonoro emitido pelo diapasão. Considere que a velocidade de propagação deste sinal no ar tem módulo igual a 340 metros por segundo. Relativamente à situação descrita, classifique como verdadeira ou falsa cada uma das afirmações seguintes. Antes de começarmos a resolver o exercício, vamos fazer uma pequena revisão sobre a propagação de um movimento ondulatório longitudinal. Vamos estudar o movimento ondulatório longitudinal. Vamos começar a animação. Nós temos aqui um diapasão que está a vibrar. Isto é um esquema, portanto vale o que vale. Estas pequenas esferas simbolizam partículas de um meio elástico. E quando damos início à animação, verificamos que as vibrações se transmitem às partículas do meio elástico, uma vez que elas têm forças de interação, têm ligações entre elas, a perturbação que lhe é comunicada ali àquela camada de partículas junto ao diapasão é, por sua vez, transmitida a todas as partículas do meio. Obviamente que há perdas de energia, nós aqui estamos unicamente com um modelo ideal para explicar algumas das grandezas relacionadas com o fenómeno e algumas características do fenómeno. Verificamos que as partículas, se olharmos aqui para esta representada a vermelho, oscilam em torno de posições de equilíbrio. Não há transporte de matéria. Quando vamos iniciar o movimento, neste momento está tudo parado, portanto há oscilação térmica, obviamente, porque está um meio que está a uma determinada temperatura, mas não está aqui representado. Não é importante para realçar agora. Esta perturbação que aqui está vai transmitir-se primeiro a esta camada vai começar a oscilar, porque há forças de interação, há forças de ligação entre estas partículas, constituem um meio elástico, vai-se transmitir esta energia a esta fileira de partículas, ou seja, e assim sucessivamente, de tal maneira que, a determinada altura, chega aqui e esta partícula vai executar um movimento oscilatório de certa forma semelhante ao movimento oscilatório de um dos ramos do diapasão. A determinada altura esta fileira é atingida e depois temos aqui a definição de comprimento de onda. Nós definimos comprimento de onda como sendo a distância mínima entre partículas que oscilam na mesma fase. E se nós estivermos atentos, verificaremos, há todas as outras, têm partículas que estão a vibrar em fase com elas, estas foram escolhidas aleatoriamente, mas quando o movimento ondulatório se estiver a propagar, portanto, quando a energia se estiver a propagar ao longo do meio elástico, nós já sabemos que não há propagação de matéria, portanto, as partículas unicamente vão oscilar em torno de posições de equilíbrio. Quando o movimento, estava a dizer, se propagar ao longo do meio elástico, vamos verificar que o movimento destas partículas é exatamente igual ao movimento destas. E não há aqui nenhumas no meio que tenha um movimento igual a esta fileira. O que quer dizer então que esta distância aqui é a distância mínima que separa partículas a oscilar da mesma maneira. Também dizemos a oscilar em fase. E essa distância tem um valor característico, tem um valor que nós designamos por comprimento de onda. Vamos ver. Cá está, ainda não chegou à outra, mas agora sim nós verificamos que aquelas duas fileiras representadas a verde estão a oscilar em fase. Não há nenhuma partícula, nenhuma fileira no meio que esteja a oscilar em fase com as verdes. O que quer dizer então que nós temos ali o comprimento de onda deste movimento ondulatório. Poderia ter sido definido noutro sítio qualquer, como é evidente.
Temos aqui esta expressão que diz que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Ou seja, a distância entre partículas a oscilar na mesma fase, a menor distância entre partículas a oscilar em fase, se nós aumentássemos aqui a frequência de vibração do diapasão, esta distância ia diminuir. Ou seja, os comprimentos de onda iam ser mais pequenos. Por isso é que dizemos aqui que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Dado que o inverso da frequência é igual ao período, conclui-se também então que o comprimento de onda é diretamente proporcional ao período, ou seja, quanto maior for o período de oscilação, ou seja, quanto mais lenta for a oscilação, tanto maior será o comprimento de onda. Aspectos fundamentais a reter aqui: há propagação de energia sem haver propagação de matéria. Em relação à direção de propagação da energia, do movimento ondulatório e à direção de vibração das partículas, nós verificamos que as direções são comuns. Por isso, este movimento tem a designação de movimento ondulatório longitudinal. Está aqui este gráfico que tem uma importância enorme. Por vezes, aparece nos enunciados dos problemas: considere uma partícula de um movimento ondulatório representada pelo gráfico seguinte. Ora, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o movimento desta partícula representado ao longo do tempo. Repare-se que x será esta coordenada aqui, que está a variar desde um máximo a um mínimo, desde um máximo positivo a um mínimo negativo. E o que é esta linha a vermelho? Esta linha a vermelho representa a posição da partícula aqui ao longo do eixo do x, aqui, durante o tempo. É muito importante perceber este gráfico. Este gráfico refere-se ao movimento de uma partícula. Claro que, como todas as partículas estão a oscilar da mesma maneira, terão gráficos semelhantes a este. Semelhantes porquê? Bom, porque quando esta, por exemplo, começa aqui, as vizinhas não estão aqui, estão noutro. Portanto, tem aquilo que se costuma designar, tem uma fase na origem. Mas isso não é importante para o programa, a nível de programa dos alunos a que se destinam este assunto. Portanto, muito cuidado, tentar ver esta animação o mais possível, de modo que se perceba o que é isto, para que quando aparecer, as pessoas saibam relacionar este gráfico com o movimento desta partícula. Já agora, vamos ver o que é que acontece desde este ponto até este ponto aqui. Se olharmos com atenção, a partícula efetua um ciclo completo. Se efetua um ciclo completo, quer dizer que o tempo que vai desde este ponto até este ponto aqui é o período. E, portanto, analisando o tempo de oscilação da partícula e sabendo que isto corresponde a um período de oscilação, nós conseguiremos, a partir daqui, com outro dado, nomeadamente a velocidade de propagação, nós conseguiremos encontrar outras características do movimento ondulatório, nomeadamente o comprimento de onda. Estamos agora numa situação mais confortável para poder responder então a estas questões. A. A distância entre duas partículas do ar que se encontram no mesmo estado de vibração é de 10 nanómetros. Ora, a distância entre partículas do ar que se encontram no mesmo estado de vibração estão separadas no espaço pelo comprimento de onda, ou por múltiplos do comprimento de onda. Portanto, nós podemos determinar o comprimento de onda deste movimento ondulatório, do qual temos aqui o movimento de uma partícula, o movimento oscilatório de uma partícula em função do tempo. Podemos medir o período do movimento oscilatório da partícula e, como estamos a ver, será 2,0 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Não é necessário que se meça neste local, podemos fazê-lo desde que estejamos a apanhar pontos consecutivos de oscilação em fase, ou seja, de modo a que a partícula executa um ciclo completo e, portanto, ela executa aqui um ciclo completo. Aqui, se considerarmos o início do tempo, vai executar um ciclo completo quando chegarmos a este instante aqui,
e assim sucessivamente. Portanto, como foi dito, a distância entre duas partículas, portanto a distância espacial, é múltipla de que se encontrem no mesmo estado de vibração, é múltipla de comprimentos de onda. Vamos então determinar o comprimento de onda no movimento ondulatório longitudinal referente ao movimento oscilatório desta partícula. Como sabemos, o comprimento de onda pode ser calculado através desta expressão, em que temos aqui a velocidade de propagação do movimento ondulatório e aqui o período do movimento oscilatório de cada uma das partículas. Vamos substituir pelos dados do problema. É-nos dada aqui a velocidade de propagação do movimento ondulatório, são 340 metros por segundo, e vamos multiplicar pelo período. Pelo período porquê? Porque o período e comprimento de onda estão relacionados desta maneira, ou seja, isto é x igual a vt, mas no caso de concretizarmos x pelo comprimento de onda, estamos imediatamente condicionados aqui neste tempo temos que o substituir pelo período no movimento oscilatório da partícula. Fazendo as contas, vamos encontrar que o comprimento de onda então é 6,8 vezes 10 elevado a menos 1 metro, ou seja, as partículas que se encontram no mesmo estado de vibração encontram-se no espaço separadas por múltiplos deste comprimento. Portanto, a afirmação não é correta. A afirmação B. O período de vibração de uma partícula do ar é de 1,0 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Portanto, já vimos que não, que o período de vibração de uma partícula do ar é 2,0 vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Portanto, a afirmação também é falsa. A afirmação C. No ar, a onda sonora tem um comprimento de onda de 0,68 metros. Ora, de facto, 0,68 metros é este valor aqui. Portanto, esta afirmação é verdadeira. Uma partícula do ar afasta-se no máximo 10 nanómetros em relação à sua posição de equilíbrio. Ora, nós temos aqui a amplitude máxima positiva e a amplitude máxima negativa e verificamos que, de facto, o valor é, para a amplitude máxima positiva, 10 nanómetros, para a amplitude máxima negativa, menos 10 nanómetros. Portanto, esta é a distância que a partícula se afasta no máximo em relação à posição de equilíbrio. Portanto, esta afirmação é correta. A afirmação é: o produto do comprimento de onda pela frequência de vibração é constante e igual a 340 metros por segundo. De facto, nós sabemos que existe uma relação entre velocidade, comprimento de onda e frequência. E estão relacionadas desta maneira. Portanto, se nós multiplicarmos o comprimento de onda calculado aqui, não pela frequência, mas pelo inverso do período, porque nós, para sabermos a frequência, temos que calcular o inverso do período, nós vamos de facto obter o valor 340 metros por segundo, pelo que esta afirmação é verdadeira também. A afirmação F. A velocidade de propagação do sinal aumenta se a amplitude da vibração diminuir. Ora, a velocidade de propagação do sinal não está relacionada com a amplitude da vibração, pelo que esta afirmação também é falsa. Repare que, pelo facto de nós falarmos com mais intensidade, porque a intensidade está relacionada com a amplitude, com mais intensidade ou com menos intensidade, com mais intensidade ou com menos intensidade, estou aqui a fazer variações de amplitude de vibração, não é por isso que o meu som chega mais rápido ou mais lento a um determinado ponto no espaço. Portanto, esta afirmação é falsa. A linha G. A frequência de vibração de uma partícula do ar é de 425 Hz. Ora, se nós formos calcular portanto, o inverso do período, calculamos a frequência. E fazendo as contas, encontramos o valor 5,0 vezes 10 ao quadrado Hz. Portanto, esta afirmação também é falsa. A linha H. No ar, o sinal emitido percorre 1700 metros em 5,0 segundos. Ora, como sabemos, a velocidade de propagação do som é constante, deste caso, deste movimento ondulatório, deste sinal, e, portanto, podemos utilizar as expressões do movimento retilíneo e uniforme. Vamos utilizar x igual a vt, x é
é aquilo que nós pretendemos confirmar, mas temos a velocidade de propagação, que é 340 metros por segundo, e vamos multiplicar por o intervalo de tempo 5,0 segundos. Portanto, está aqui 340 metros por segundo vezes 5,0 segundos, ou seja, de facto, o sinal sonoro percorre 1700 metros em 5,0 segundos. Portanto, a afirmação é verdadeira também.